A gente já vai abrir então aqui o nosso Plantão Médico Bandeirantes? Vamos lá. Plantão Médico Bandeirantes. Dez e 3, já abrindo aqui o nosso Plantão Médico Bandeirantes de hoje, recebendo, como eu disse, o otorrinolaringologista Dr. Luciano Moreira. Tudo bem, doutor? Como vai? Bom dia, hein? Olá, Danilo, bom dia, muito obrigado aí pelo convite, é um prazer ter essa chance de falar desse assunto tão importante que é a nossa saúde auditiva e os métodos hoje que a gente tem para tratar a perda de audição, um assunto importantíssimo. Você sabe que a primeira palavra que eu aprendi na vida foi otorrinolaringologista, viu, doutor? Porque minha mãe é otorrino, Começou bem, né? Começou bem. Minha mãe é otorrino e doutora Luciana, quase aí, né? A gente tá com o doutor legal. Luciano Moreira, que é otorrinolaringologista. Convidamos o doutor Luciano para falar sobre o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez. E sobre esse tema, doutor, existe uma diferença, né, entre a surdez e a deficiência auditiva. Eu gostaria de começar então falando sobre cada uma delas, as diferenças, as semelhanças sobre a surdez e a deficiência auditiva, doutor. Perfeito, Danilo. Eu acho que você começa com uma definição importante, porque dependendo, elas podem ser vistas como sinônimo ou como coisas diferentes. E eu vou me explicar melhor. Para nós, dentro da otorrinolaringologia e da medicina, a gente poderia até tratar de surdez e de perda auditiva como sinônimos, vamos dizer assim. Então, poderíamos falar de uma surdez leve, de uma surdez moderada, assim como poderíamos falar de uma perda auditiva leve, moderada, nos diferentes graus, que vai até profunda. Mas, no senso comum e até na definição da Organização Mundial de Saúde, também existe a definição de que quando se fala surdez, estamos nos referindo ao grau mais profundo de perda auditiva, a perda auditiva severa, profunda, aquela que a pessoa não tem acesso aos sons, nem com aparelhos auditivos, e é um termo também muito ligado à comunidade surda que usa a língua de sinais para se comunicar. Então, a surdez tem essa conotação de uma surdez profunda e também um pouco da comunidade que usa Libras, né? As línguas de sinais, as diferentes línguas de sinais que existem pelo mundo. Mas, doutor, tem pessoas que já nascem, né, congênito, e outras que adquirem ao longo da vida, não é? Quais situações que levam à perda de audição? Porque não é só o ruído em excesso. Eu até abri aqui o programa falando do fone de ouvido, com a música no talo, né? Mas tem muitos outros fatores que podem levar à perda de audição, não? Perfeitamente, Danilo. A perda de audição, ela pode acontecer em todas as idades, né? E obviamente ela tem significados bastante diferentes, o impacto na vida bastante diferente se ela é congênita, se a criança nasce com ela, né, antes de desenvolver a fala e a linguagem, ou se ela aparece mais tarde na vida, que a gente chama da surdez pós-lingual, depois que a pessoa já aprendeu a falar, então no adulto, no idoso. São muitas as causas de perda auditiva. Então, vamos separar. Se a gente pensa na criança então, que nasceu com uma perda auditiva ou com uma surdez aqui, independente do grau, metade dessas crianças tem essa perda causada por um fator genético, por uma herança genética. E a outra metade por uma questão adquirida, seja por doenças da mãe durante a gestação, seja por complicações durante o parto, a gestação e o parto, como a hipóxia neonatal, crianças que nascem com baixo peso ou adquirem infecções logo ao nascer, isso falando da criança. Já no adulto, também as perdas genéticas, mutações genéticas, propensões genéticas, vamos dizer assim, podem se manifestar como perdas auditivas apenas na idade mais do adulto ou do idoso, mas aí sim entra, por exemplo, a perda auditiva secundária à exposição do ruído excessivo, né? Do ruído excessivo. É importante a gente ter em mente
que não é exatamente o fone de ouvido, que eu inclusive estou usando aqui para fazer essa entrevista com você, que traz a perda auditiva, e sim o abuso do volume, né? A pressão sonora exagerada, seja através de um fone, seja fora do fone. Então, essa é uma causa muito frequente, traumas são causas muito frequentes no adulto, infecções como meningites, otites, para falar de uma coisa muito comum, crianças que têm otites, infecções às vezes silenciosas, otites sem dor de ouvido, e que a única manifestação é uma perda auditiva que às vezes não é muito grande, não chama a atenção dos pais, mas já está prejudicando, então, essas crianças, esses adultos. Enfim, são muitas as causas possíveis para a perda auditiva e, obviamente, o próprio envelhecimento. A perda auditiva é, sim, mais comum no idoso. Existe uma propensão, assim como uma perda visual, existe também uma maior propensão de perda auditiva pelo próprio processo de envelhecimento. Eu quero falar sobre o avanço da idade, né? Mas antes, só para não perder aqui, ter um caso na família pode também acender o alerta nesse paciente, porque também existe ali a questão genética, não, doutor? Sem dúvida. Como eu falei, nas crianças, metade dos casos são genéticos e nos adultos, uma boa parte tem origem genética. Então, sim, a história de surdez na família aumenta a chance, não que seja obrigatório, mas aumenta a chance de que essa pessoa venha desenvolver perda auditiva. E não só nesses, mas em todos, talvez já me antecipando a um assunto ainda mais importante, por isso mesmo a gente defende que as pessoas façam o seu check-up auditivo. Né? As pessoas já estão mais habituadas a ir ao oftalmologista fazer o seu check-up visual, mas ainda não estão tão habituadas a fazer exames audiométricos regularmente, e isso é muito importante porque a perda auditiva, como vamos falar, tem muitas consequências quando não diagnosticada e não tratada. Muitos ouvintes aqui participando conosco, seja pelo chat do YouTube, nosso bate-papo, já tem perguntas aqui do Hélio Aldevino, do Laurival Nista Filho, do Júlio Pinheiro de Matos, Vivaldo Junqueira, Isilda Matos também. A gente vai repassar aqui todas as perguntas e as dúvidas para o doutor Luciano Moreira, otorrinolaringologista. Perguntas de áudio também, muitas perguntas de áudio aqui através do nosso WhatsApp. Mas falando sobre o avanço da idade, não é? Então, quando a gente fala em perda auditiva em surdez em crianças, é muito por conta da genética. E com o avanço da idade, por ser algo natural do processo, né, do humano. Mas numa idade ali intermediária, tem muitas causas, como você colocou aqui, que pode levar à perda da audição, não é, doutor? Que cuidados a gente deve ter? Porque, claro, o ruído em excesso, em outros, mas eu sei que o otorrinolaringologista, ele condena o uso de cotonetes, né? O uso indevido ali de um cotonete, ele pode causar a perda de audição, levar a um caso grave, sério como esse ou não? Danilo, pode. No limite, pode. Esse não é o nosso maior medo com o uso do cotonete, tá? De fato, o cotonete ele não é indicado, né? Porque a pele do nosso ouvido, do canal auditivo e o nosso tímpano são estruturas muito finas, extremamente finas. Então, um instrumento como uma haste dessa é o suficiente para causar machucados, ferimentos e até perfurações no tímpano, perfurações essa que prejudica sim e traz sim uma perda auditiva, mas na maioria das vezes uma perda auditiva reversível, recuperável, seja espontaneamente, seja através de um procedimento cirúrgico para reparar o tímpano. Então não são as perdas auditivas mais graves. No caso desse tipo de limpeza que a gente não recomenda, a maior complicação é dor, infecção, trauma, né, machucar mesmo. Nem tanto uma preocupação auditiva, entende? Mas qual que então é a maior preocupação? Se o uso do cotonete não é a maior, falando então em perda de audição, qual que seria a maior preocupação então, doutor?
Opa, perdemos aqui, a gente precisa reconectar aqui o doutor, caiu o Skype, não tem problema, a gente vai refazer, reconectar aqui a conversa ali com o doutor Luciano Moreira, que é otorrinolaringologista, e o tema do nosso plantão médico Bandeirantes de hoje é surdez. Já tem várias mensagens aqui que o Diogo e a Maria Eugênia Cotati estão pegando aqui no nosso WhatsApp, a gente vai repassar tudo aqui para o doutor. Enquanto isso, mandar um abraço para aqueles que estão participando aqui conosco, né? A Mari Nascimento, a Denise Corrochano, a Edilene Soares, Heleno Souza, Campos Filho, Jefferson Vicente, a Regina Barros, Sayonara Lima, João Leonardo Spigolon, a Lucia Olivato, Nelly Melo, Elis Freitas, Vera Pirillo, Ana Maria Moraes de Santos, alguns dos nossos ouvintes que já estão aqui ligadinho, acompanhando o do bom e do melhor, prestando atenção em tudo que está passando ali, as dicas do doutor Luciano Moreira. E contato já restabelecido? Já? Então o doutor aqui já de volta. Doutor, eu perguntava sobre a maior preocupação do otorrino, então. Danilo, você se refere à maior preocupação quando a gente diz na prevenção da perda auditiva, Isso, é isso? exatamente. Para ter certeza que eu entendi. Isso. Então, são diversas, tá? São diversas. Vamos lá. A gente pode dividir as perdas auditivas em perdas auditivas evitáveis, vamos dizer assim, aquelas que a gente, com alguma medida, pode evitar, e daquelas que são inevitáveis. Por exemplo, a propensão genética que a gente já citou aqui, a gente não tem ainda como mudar a nossa propensão genética. Nesse caso, nós temos que fazer exames de audiometria, monitorar, quando aparecer, tratar da melhor forma, e podemos falar dos tratamentos mais adiante. Agora, entrando na questão das perdas auditivas evitáveis, sem dúvida, nos salta, em primeiro lugar, a exposição exagerada ao ruído, a perda auditiva por ruído, seja através do fone de ouvido, seja através do lazer, ambientes, festas, shows, estádios de futebol, até mesmo restaurantes e bares, quando o som ultrapassa o limite de 85 decibéis, a nossa audição já está teoricamente em risco. Então, a perda auditiva induzida por ruído é talvez a mais importante das perdas evitáveis, vamos dizer assim. Mas além dela, existe também as perdas decorrentes das infecções do ouvido, que eu já citei aqui, as otites, né? Então isso é a nossa forma de evitar, cuidando da nossa parte respiratória, nasal, das rinites, sinusites, porque, via de regra, são esses processos que vão acometer o ouvido e levar também a uma otite. Alguns medicamentos podem ser tóxicos para a audição. A maioria deles são medicamentos utilizados em hospitais, mas alguns que se usam em casa, por exemplo, medicamentos da família dos anti-inflamatórios, que às vezes são usados de forma abusiva para uma dor de coluna, uma dor nas costas, são medicamentos que têm que ser usados com muito critério, que têm potencial de perda auditiva. Talvez eu ficaria nessas três categorias como os principais cuidados que a gente pode ter para evitar problemas com a nossa audição. E com o avanço da idade é normal mesmo, né? É inevitável a perda de audição em algum grau, não, doutor? Eu não diria inevitável, porque a gente chega a atender pacientes já com 80, às vezes 90 anos, com audição boa, mas é uma exceção. Então, se a gente fala, por exemplo, aos 70 anos, 50% da população vai ter algum nível de perda auditiva que necessite ser tratada. Aos 80, nós já estamos falando de 3/4 da população, 3/4 das pessoas dessa idade vai ter algum tipo de perda auditiva. Então, é extremamente comum, não chega a ser inevitável, mas muito comum. E quais são os graus da surdez? Tem a leve até a absoluta, total, que não se ouve nada, né, doutor? Exato. A gente classifica a surdez tanto em tipos quanto em graus. E o grau mede justamente o tamanho da perda auditiva, né? Quanto da audição a pessoa perdeu. E aí a gente tem a audição normal, depois disso o grau leve de perda auditiva, depois moderada, severa e profunda, sendo esta profunda, então,
quando a pessoa não percebe som acima de 90 decibéis, então é uma perda praticamente total. A gente vai resgatar aqui algumas participações do ouvinte Bandeirantes, não é, que desde o início já estão participando e mandando as perguntas e as dúvidas, não é? Tem uma aqui que a gente já vai colocar aqui na sequência, deixa eu só ativar aqui o nosso WhatsApp, vamos lá. Sobre zumbido no ouvido, doutor. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutora Samari Nascimento. Eu gostaria de saber do doutor o seguinte, de vez em quando eu fico com zumbido no ouvido, só no esquerdo, e logo passa. O que pode causar isso? Obrigada. Opa, perdemos de novo. Qualquer coisa a gente vai por telefone, viu? Não tem problema nenhum, a gente vai por telefone, que o importante é passar as informações, prestar serviço aqui pelo nosso plantão médico Bandeirantes, não é? Enquanto isso, a gente vai cumprimentando, saudando aqui os nossos ouvintes, o Júlio César Francisco Silva, o Miguel Aguilera, que chegou agora aqui no nosso chat, o Edgar Nunes. Podemos acrescentar algo mais ao nome do programa, ou seja, do bom e do melhor, cada vez melhor. Muito obrigado, Edgar. O Ferdinando Vladimir Luquezzi, bom dia, sol lindo, em São Vicente, tá ouvindo a gente em São Vicente. Edilene Soares, programa maravilhoso, assunto importante, não é? E a gente já reconectou aqui, senão a gente vai por telefone, Diogo. Vamos por telefone. Você tem o telefone do doutor, a gente vai por telefone, assim a gente consegue prestar serviço aqui no plantão médico Bandeirantes do bom e do melhor. O Dirceu Brumati também mandou mensagem para cá, o Ivaldo Lucena, Cláudia Rosana, um beijo para você, Elisete Lisa, sempre muito carinhosa, o Fabiano Sobrinho, Laureano Arantes Neto, Kátia Martins, o Juca, o Videira, todos aqui acompanhando o do bom e do melhor. Quem mais aqui conosco? A Loreta Bellini, sempre aqui no bairro de Santana, acompanhando a gente. Palmeirense. Outro dia estive lá, na casa da Loreta Bellini, o Allianz Parque. Mas para ver show, viu, Loreta? Não era para ver jogo, não. E ontem, como eu sou democrático, ontem eu estava lá no estádio do Morumbi, acompanhando o show do Red Hot Chili Peppers. Encontrei com o Pedro Campos e a esposa. Mandar um abraço para eles também. Um baita show do Red Hot Chili Peppers. Mais mensagens aqui. O Evandro Lamoglia de Jandira, Jorge Camargo, Raquel Forte, Marina Queiroz, Silvia Stanzioni. Muito obrigado aí pela audiência. O doutor tá no Skype na 2. Qualquer coisa, vamos por telefone, tá? Não tem problema nenhum. Doutor, tá ouvindo a gente aqui agora? Estou ouvindo sim, Danilo. Opa, você quer que eu resgate aqui a pergunta ou você lembra sobre o zumbido? Eu vi que era sobre zumbido, ela perguntava sobre o zumbido, isso, que ouvia zumbido de vez em quando. Não tem problema, vamos lá, vamos ouvir aqui o que diz o nosso ouvinte. Bom dia, Danilo, bom dia, doutora Samari Nascimento. Eu gostaria de saber do doutor o seguinte, de vez em quando eu fico com zumbido no ouvido, só no esquerdo, e logo passa. O que pode causar isso? Obrigada. Pois então, Marina e Danilo, o zumbido, 90% das vezes uma queixa de zumbido está relacionado a uma perda auditiva. Isso não quer dizer que isso seja obrigatório, existem os 10% que não tem nada a ver com isso, mas diante de uma perda, de um zumbido, a primeira coisa a ser avaliada é a audição, e a pessoa deve procurar um otorrinolaringologista e muito provavelmente fazer um exame de audiometria para a gente ver se algo está acontecendo com a sua audição. Em que grau o zumbido, o ruído no ouvido, ele deve preocupar? Porque o que tem de perguntas aqui sobre o ruído, eu vou ouvir aqui a próxima, e daí o doutor já explica em que grau a gente deve se preocupar. Vamos lá. Bom dia, Danilo Gobato. Aqui é o Luiz. Uma pergunta ao doutor. Ruído intermitente nos dois ouvidos, às vezes mais forte, às vezes mais fraco, mas nunca abandona. Tem remédio? Detalhe, já procurei 3 ou 4 médicos e nenhum deu uma solução ainda. Bom dia, bom trabalho. Até que ponto, quando que o ruído, um zumbido, é normal por qualquer tipo ali de problema, de situação, de momento, e quando deve preocupar, doutor?
Perfeito, Danilo. Por exemplo, no caso desse ouvinte que mandou o áudio, com certeza deve preocupar. É uma coisa que é com tanta frequência, que já o levou a mais de um médico, tem algo errado aí e que precisa ser diagnosticado. Ele me pergunta, né, tem remédio? Talvez não remédio no sentido de um comprimido, uma pílula, mas tem tratamento. E antes do tratamento deve ter um correto diagnóstico. E muitas vezes o tratamento da perda do zumbido será o tratamento de uma perda auditiva quando essa é a causadora do zumbido. Agora, te respondendo, Danilo, talvez a maioria das pessoas, todos nós já passamos por uma situação, como você falou aí, que teve recentemente no show, vai a um show, vai a um ambiente com um som muito elevado, sai dali ouvindo um pouco de zumbido e aquilo depois vai embora. Apesar disso já ser uma prova de que passou do limite de exposição, colocou o ouvido em risco, eu diria que esse não é uma situação que obrigatoriamente se instalará como uma lesão ou que precise de um cuidado médico, se foi uma coisa ali pontual e que foi embora. Agora, um zumbido que retorne e que a pessoa tenha em outros momentos ou de forma mais frequente do que isso, do que uma coisa esporádica, sem dúvida merece uma investigação. O Gil, de Boston, está aqui participando do nosso chat do YouTube. Bom dia, Danilo, doutor. Perdi um lado da audição aos 43 anos. Começou com um zumbido à noite, com 30 dias se foi. Fui nos melhores médicos de Massachusetts, não acharam nada. Em exames, tudo perfeito. A explicação que falaram foi que poderia ter sido causado algum vírus. Fui tratado com corticoide, antibiótico e nada. A pergunta é, doutor, como eu perdi do nada a audição, pode acontecer de um dia voltar a ouvir deste ouvido? Muito provavelmente o Gil teve o que a gente chama de uma surdez súbita, Danilo, que é exatamente o que ele descreveu, uma perda súbita da audição de um dos lados, na maioria das vezes de forma desconhecida, de causa desconhecida, os exames não mostram nada. E ele tem razão, os colegas lá de Boston que falaram para ele que provavelmente foi causado por vírus, sim, os vírus são uma das causas mais frequentes de surdez súbita. Na grande maioria... Não, por favor, na grande maioria das vezes, só para responder o Gil, essa perda é irreversível, eu não espero que ela volte, mas existem métodos de tratamento para ela, seja com aparelhos auditivos que roteiam um som para o outro ouvido, seja através do implante coclear. Então, diagnosticar a surdez ou uma perda auditiva através de exames, da audiometria, não é? Isso deve ser feito anualmente, se já foi detectado ali uma perda, é legal acompanhar com mais frequência para ver se esse paciente está perdendo cada vez mais a audição. Como que funcionam os exames aí, hein, doutor? Exatamente, o exame é um exame... Em adultos, vamos dizer assim, em criança é um pouco diferente de crianças pequenas. Em adultos, o exame é uma audiometria. Quem já fez sabe que é um exame extremamente rápido, de cerca de meia hora ou um pouco mais, que se faz com fones de ouvido ou com caixas de som. Um exame não invasivo, que não oferece nenhum risco. E o ideal, o que a gente recomenda é que isso seja feito anualmente. Nas pessoas que têm um diagnóstico, que têm uma perda auditiva, uma condição específica, aí sim esses exames podem eventualmente ser feitos com mais frequência, a depender exatamente da situação específica de cada pessoa, né? O Joel de Santos e o João Celeste, eles têm a mesma pergunta. A do João é quando a lavagem de ouvido é necessária, e a do Joel, se lavar frequentemente, a lavagem de ouvido frequentemente pode causar problemas, como a surdez, como romper, estourar um tímpano. Sobre a lavagem de ouvido então, doutor? Então, a lavagem do ouvido é um método que a gente usa para remover cera naquelas pessoas que têm uma produção exagerada de cera. A maioria da população não vai necessitar fazer isso em nenhum momento,
mas existe um pequeno percentual de pessoas, mas que são assíduos, vamos dizer assim, nos nossos consultórios médicos, que produzem muita cera e que aí, a cada 6 meses ou uma vez por ano, depende um pouco, produz tanto que aquilo tende a tapar, começa a tapar a audição, incomoda muito. E aí a gente tem diferentes métodos de fazer uma limpeza. Às vezes uma limpeza manual, com curetinhas, que a gente remove essa cera lá de dentro, às vezes com sucção, uma bomba de aspiração, e muito frequentemente com uma lavagem, que é realizada com uma água morninha, uma seringa, que quando feito de forma correta, e não é algo difícil, vamos dizer assim, qualquer profissional especialista tem esse treinamento para fazer, não oferece nenhum risco para o paciente, nem se ele tiver que fazer muitas vezes. Claro, só não deve ser feito por pessoas não treinadas, e aí poderia resultar, sim, em algum tipo de dano. Ô doutor, mas o excesso de cera também, causando ali um tipo de obstrução e que a pessoa tem uma certa dificuldade em ouvir, pode levar à confusão, né, de uma perda auditiva significativa. E na verdade era só um acúmulo de cera e com uma lavagem o paciente sai outro ali do consultório, né, doutor? Sem dúvida, eu brinco que é a cura da surdez instantânea, são os nossos pacientes mais felizes, que chegam no consultório com o ouvido tapado e saem ouvindo tudo, né, achando, é um momento ali de grande libertação, vamos dizer. Infelizmente, nem sempre é uma rolha de cera que a gente vai encontrar lá dentro, mas de fato isso é algo muito frequente e de solução instantânea. Muita gente querendo saber sobre os aparelhos auditivos, que agora eles são modernos, não é, doutor? Tem vários modelos menores ali, eles vão atender aos diferentes casos. A gente já vai falar sobre isso, mas tem mais da participação do ouvinte Bandeirantes, vamos ouvir aqui. Bom dia, Danilo Lobato. Deus abençoe seu dia. Você sabe o quanto eu gosto de você, né? Bom programa, bom final de semana. Tchau, tchau. Quem é? Mande uma mensagem aqui, o nome, mas obrigado pelo carinho mesmo. Só ficou faltando o nome aqui pra gente registrar. Obrigado pela audiência de sempre. Mais uma aqui. 20 de maio de 2023. Um bom dia do Danilo Gobato e a toda a sua equipe, para todo mundo da Rádio Bandeirantes, aos ouvintes. Aqui eu sou o João, deficiente visual, ouvinte aí da Rádio Bandeirantes há muitos anos. Admiro aí a programação. É uma das melhores, se não for a melhor, de jornalismo. Gosto muito dos comentários do Zaidan, de todos aí, né? Todo mundo é peculiar nos seus comentários e sempre bom. Então eu sou deficiente visual e você sabe que é a nossa praia, né? Ouvir rádio, sempre. E agradeço muito aí pela companhia de vocês. E gostaria de conhecer a Rádio Bandeirantes, assim, um dia, né, poder estar aí junto com vocês, né, até tomar um cafezinho. Mas se não tiver um cafezinho, não tem problema, só a companhia de vocês já é muito bom. Mas eu gostaria de estar no estúdio da rádio, um dia, se for possível. Tá bom? Um bom dia para todos, um bom fim de semana. Que Deus abençoe a todos. Opa, claro, com prazer. Só combinar, a gente marca aqui, a produção já vai pegar aqui o seu telefone, é o Diogo e a Maria Eugênia Cotait. Vamos combinar assim com prazer. Eu não tomo café, mas você toma e tá tudo certo. Eu peço uma água com gás, você um café, a gente bate um papo aqui, será um prazer, viu? Mais perguntas aqui. Vamos lá, tem mais uma aqui. Bom dia, Danilo Gobato, tudo bem? Eu sou o Gilberto Almeida, aqui da região da Guarapiranga. Fã do seu programa e parabenizo a você mais uma vez por uma pauta importante. Eu gostaria de perguntar ao Dr. Luciano o seguinte: doutora, minha mãe tem 82 anos e já começa a dar sinais de falta de audição. A gente tem que aumentar um pouco o tom da voz para que ela ouça. O que o senhor recomenda que a gente faça de início? Um abraço. Doutor, posso só colocar um complemento aí, mas respondendo o ouvinte, em que momento também é perda de audição e em que parte também pode ser neurológico, hein?
Olha, Danilo e Gilberto, esse é um assunto, vamos dizer assim, da hora, sabe? Da hora neste momento das pesquisas científicas relacionando a audição e a cognição com especial preocupação em idosos. Tá? Então, primeiro, respondendo, Gilberto, é necessário, o primeiro passo para ele é que ele procure um otorrinolaringologista que vai consultá-la, examiná-la e certamente solicitar que ela faça, às vezes no mesmo dia, no mesmo momento, um exame de audiometria e medir a audição dela e ver o que está acontecendo. Se tiver uma perda, vai ser tratada e reabilitada. E aí, pegando carona nisso para te responder, Danilo, a gente tem dados bastante recentes, dos últimos 2 anos, vamos dizer assim, mostrando a importância da reabilitação auditiva em idosos. Né? Você me pergunta, em que medida é da audição, em que medida pode ser algo neurológico? Sim, existe essa coisa a ser diferenciada numa consulta, nos sintomas, mas existe uma outra forma de enxergar isso, que é a própria perda auditiva é um fator de risco para aceleração do declínio cognitivo, como, por exemplo, o que acontece nas demências, né? Como no quadro de Alzheimer. Então, isso já está claro há vários anos, essa relação de a perda auditiva ser um fator de risco para o desenvolvimento do quadro de Alzheimer, e nesse ano, agora de 2023, a gente teve um primeiro estudo que demonstrou que o uso de aparelhos auditivos nesses idosos em risco é capaz de reduzir este risco. Então, mais uma vez, mostrando mais uma vez com amparo, vamos dizer assim, em dados científicos bastante novos, não só a gente precisa diagnosticar a perda auditiva, mas a gente precisa reabilitar essa audição a fim de preservar, inclusive, a saúde cognitiva. A gente costuma dizer, o seu cérebro não pode esperar. E se você tem uma perda auditiva, você tem que tratar, inclusive, para manter a sua saúde neurológica, sua saúde. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes, no Do Bom e do Melhor, no nosso plantão médico Bandeirantes de hoje, com o Dr. Luciano Moreira, otorrinolaringologista, que está falando sobre surdez. Tema do nosso plantão médico Bandeirantes de hoje é surdez. Muitos ouvintes aqui participando, a Silvia Crisante, João Celeste, Fátima Mendonça, Maria Fátima, Aline Carlin Cordar, um beijo para você, saudades, espero que você esteja bem. Quem mais aqui? A Lúcia Maria Messina, da Vila Mariana, São Paulo, como sempre, seu programa é excelente, ótimas pautas sobre saúde. Vou repassar aqui a sua pergunta ao doutor, devido ao enorme barulho próximo ao meu prédio desde a pandemia, com construções de prédio, hoje tem uma deficiência auditiva diagnosticada pelo otorrino. Ouço um barulhinho nos ouvidos durante o dia, uso protetores auriculares. Protetores auriculares. É o relato aqui da nossa ouvinte, a Lúcia Maria Messina, da Vila Mariana. O Gilson de Santo André também está aqui com a gente ouvindo. O Hipólito. Danilo, esse quadro do médico é ótimo. Já tirei muitas dúvidas através do seu programa. Obrigado. Ele é de Barueri, ouvindo a gente em Barueri. Tem perguntas aqui também do Carlão de Santo André. Carlão de Santo André. E tem mais mensagens aqui de áudio também, a gente já vai tocar aqui para o doutor. Vamos lá, mais uma aqui. Bom dia, Danilo. Aqui é Evandro de Jandira. Pergunte ao doutor, eu tive, quando era pequeno, muitas infecções e tive muito meu ouvido congestionado. O que ocorreu? Eu tive perda do estribo, martelo e do tímpano. Isso só no ouvido direito. Cheguei a fazer uma cirurgia, isso em 1990, hoje eu estou com 58 anos, e realmente só escuto agora pelas vibrações do lado direito. Com certeza o lado esquerdo teve um aumento da minha escuta até para compensar essa perda da direita. Será que vale a pena, com a minha idade, ainda
realizar uma cirurgia para recuperar essa minha audição do lado direito. Muito obrigado e sempre realizando excelentes programas, Danilo. Muito obrigado da participação do nosso ouvinte. Doutor, não sei se você pegou a pergunta inteira aí, mas o ouvinte falando sobre cirurgia, né? A cirurgia é indicada em quais casos? Ela consegue reverter? O que a gente pode ajudar aí do nosso ouvinte? O que a gente pode falar para ele, hein? Danilo, eu creio que eu não cheguei a pegar a pergunta inteira, mas posso falar de cirurgia nos casos de perda auditiva. Sim, existem algumas situações em que o tratamento pode ser cirúrgico, tá? E eu devo dizer que essas situações são uma minoria dos casos. Na maioria das vezes, estamos falando de uso de aparelhos auditivos. Mas, por exemplo, existe uma doença que se chama otosclerose, por exemplo, em que há uma alteração dos ossinhos, dos ossículos que a gente tem dentro do ouvido. Talvez alguns se lembrem lá da escola do martelo, da bigorna e do estribo. Existe uma doença genética em que um desses ossículos, o estribo, é paralisado. Então é uma cirurgia bastante comum da gente realizar de troca desse estribo por uma microprótese para a pessoa recuperar a sua audição. Outra cirurgia bastante comum é, por exemplo, a perfuração do tímpano, que nós citamos aqui. Você chegou a falar de uma perfuração por um cotonete ou otites que podem perfurar o tímpano e causar uma perda auditiva. Existem cirurgias para reparar e fechar o tímpano e, com isso, melhorar a audição. E a cirurgia, vamos dizer, dos casos mais sérios, aquelas pessoas que perderam completamente a audição, têm uma perda auditiva de grau profundo, severo a profundo, que nem aparelhos auditivos podem ajudá-la a ouvir melhor, é quando a gente lança a mão do chamado implante coclear, que é o ouvido biônico, que é, de fato, uma maravilha da ciência médica e que consegue restabelecer a audição nessas pessoas, sejam crianças, bebês, adultos, idosos, que não teriam outra forma de ouvir. E hoje, já há vários anos, a gente é capaz de reabilitar essa audição através deste implante coclear. Os ouvintes seguem participando aqui ativamente. Obrigado a todos pelas mensagens. São muitas aqui, doutor. Infelizmente, pelo tempo, a gente não vai conseguir registrar todas, mas muitos ouvintes mesmo participando. O Manuel Ferreira, Danilo, eu tenho perda de audição, mas é da seguinte forma: eu escuto, mas não entendo, não consigo compreender. Outro ouvinte perguntando aqui também sobre avião, né, doutor? Por que acontece de no avião o ouvido tapar? A Denise Corrochano disse que ficou surdinha, mas que depois de um tempo voltou. E na natação também isso é comum, né, doutor? Sim. Começando por essa última questão, nessas situações em que nós somos submetidos à diferença, a uma alteração da pressão atmosférica, né? Como no caso do avião, apesar das cabines dos aviões modernos serem pressurizadas, essa pressurização não é completa, então a gente é submetido a uma diferença de pressão e a parte de dentro do nosso tímpano, chamado ouvido médio, é abastecido de ar, vamos dizer assim, para uma comunicação que existe entre o ouvido e o nariz, a tuba auditiva. E é essa estrutura que deve, então, equalizar a pressão do ouvido para que a gente não tenha dor, para que a gente não tenha um trauma. Acontece que, com alguma frequência, há pessoas que têm uma má função dessa tuba auditiva, dessa ventilação, dessa comunicação do ouvido médio. E especialmente pessoas que têm respiração ruim, alergias, ou, por exemplo, você estando gripado, resfriado, com uma crise alérgica, é uma situação preocupante para voar. Não se deveria voar nessa situação. Tripulação de voo, piloto, comissário, aeromoça, se tiver assim, não entra no avião, porque você está correndo o risco de ter um trauma, um barotrauma, um trauma por pressão, e isso pode ser bastante doloroso, além de trazer perda auditiva.
O Daniel Mesquita, doutor, que trabalha aqui com a gente no nosso suíte, mandou uma pergunta para cá. Eu trabalho com som em rádio há mais de 10 anos. Em determinado momento, no estúdio, eu sozinho, meu ouvido ficou com o som rachado. O volume estava um pouco alto, mas não muito. Aquilo me deu um susto tão grande, porque mesmo diminuindo o volume, não parou aquele som estranho. E após alguns minutos voltou ao normal. Desde aquele dia eu parei de usar fone de ouvido no transporte público, que ficava sempre no máximo por causa do barulho do transporte. Eu nunca mais tive esse problema e meus exames de audiometria sempre foram muito bons. Levei para minha vida isso como um grande alerta. Desde então evito sons muito altos, principalmente com o fone de ouvido, né? Então mais um relato aí, né, doutor, que a gente sempre precisa dosar também, né? Principalmente no fone que fica ali bem específico ali dentro, não? Totalmente, Danilo. Isso é uma grande preocupação. E em ambientes barulhentos, né? Ele falou do transporte público, às vezes no ônibus, no metrô, ou num ambiente em que há um ruído muito grande, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que colocar o volume para suplantar aquele ruído, para ela poder ouvir o que ela está ouvindo lá no fone dela, seja uma música, seja uma rádio, seja uma conversa. Então, ela invariavelmente vai passar do limite e vai começar a colocar o seu ouvido em risco. Então, é uma consciência muito importante que a gente tem que ter. Hoje em dia existem os fones com anuladores de ruído, que permite que você anule o ruído ambiente e com isso você consegue ouvir o volume mais baixo. Isso ajuda bastante. O Gerson de Ibitinga está acompanhando a gente aqui. O Ricardo Schinenberg, também de Santa Catarina. O Daniel Rodrigues dos Santos Filho, de Boiçucanga, ouvindo a gente. Quem mais? O Gilson de Santo André, o Carlos de Santo André também. Cleusa Muniz, de Santos. Meu pai tem muita produção de cera e ontem mesmo foi ao otorrinolaringologista e fez a lavagem. Dizem que não é correto limpar com um cotonete. Então, qual seria a maneira correta? Somente no médico, doutor? Danilo, existe uma piadinha tradicional dos otorrinos que a gente diz que a forma correta de limpar o ouvido é com o cotovelo. Ou seja, deixa o ouvido quieto, deixa o ouvido fora disso, Danilo. Não tem necessidade e nenhuma vantagem de você introduzir nada dentro do seu canal auditivo em casa. Não vai dar certo, vai dar ruim. Vai jogar a cera lá para dentro, vai obstruir, vai machucar. Então, a maioria das pessoas, o ouvido produz e elimina a cera numa velocidade constante, sem que acumule, e a gente então só limpa ali a orelha do meato auditivo, do buraquinho do ouvido para fora, saiu do banho, com uma toalha, com uma gaze, se limpa dali para fora, mas aquelas pessoas que têm uma produção excessiva, essas são as pessoas que têm que vir ao consultório, como eu disse, a cada 6 meses, a cada ano, fazer uma limpeza. Maria Diva Pina, parabéns, Danilo, por mais esse programa, um assunto importante a respeito da saúde. Janete Shigaki, parabéns pelo programa, como sempre, com entrevistas muito esclarecedoras voltadas à nossa saúde. O Videira também está aqui com a gente. Doutor, responde aquela pergunta... veja se o doutor pode responder aquela pergunta sobre ouvir e não entender, não compreender, porque é o meu caso. Excelente programa, é o Videira. Acho que a gente já passou rapidamente sobre esse tema, né, doutor? Verdade, Danilo, nós passamos, acabei respondendo a seguinte e deixando essa. Mas é uma queixa muito frequente, né? Nós podemos, quando a gente fala perder a audição, o jeito mais óbvio de se imaginar isso é a gente imaginar que a pessoa para de ouvir os sons no volume correto, né? Isso é uma perda, uma diminuição do que a gente chama do limiar auditivo e, de fato, isso é uma consequência óbvia na maioria dos casos de perda de audição. Mas existe, sim, também a perda da capacidade de compreensão. Tecnicamente, a gente chama isso de discriminação. A capacidade de discriminar as palavras. Então, alguns tipos de perda auditiva, isso é mais frequente, em que a pessoa não perde tanto o limiar, mas perde mais a capacidade de discriminar, de compreender as palavras.
E isso precisa ser devidamente diagnosticado. É um desafio para tratar com aparelhos auditivos, dependendo do nível dessa perda da discriminação, a pessoa pode até vir a ser candidata ao implante coclear que eu já citei aqui. Sobre os aparelhos, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, depois eu quero detalhar sobre os aparelhos, porque hoje eles são modernos, eles são menores, existem ali vários modelos que atendem aos diversos casos ali, né? Dependendo da gravidade. A gente vai ouvir primeiro aqui essa pergunta do nosso ouvinte. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutor. Meu nome é Antônio Lino de Itaquera. O meu irmão, ele se queixa constantemente de zumbido intermitente em ambos os ouvidos. Já foi no médico e o médico disse que isso não tem cura. O que pode amenizar esses zumbidos é a utilização de aparelho auditivo. Isso procede? Bom dia, Antônio. Olha, provavelmente procede. Claro que eu não posso falar do caso do seu irmão em si, por não conhecer os detalhes dos exames dele, mas como nós já falamos aqui, a maior causa de zumbido, estatisticamente, é perda auditiva. E o tratamento do zumbido, nesses casos, é o tratamento da perda auditiva. E os aparelhos auditivos são uma modalidade muito frequente de tratamento para diferentes quadros de perda auditiva. Então, é bem possível que o caminho seja esse. E como você já citou, Danilo, sim, os aparelhos auditivos evoluíram bastante, evoluem sempre bastante. Hoje são dispositivos muito mais tecnológicos do que já foram. A adaptação das pessoas ao aparelho auditivo hoje em dia é uma adaptação melhor, porque esses aparelhos são digitais, são capazes de personalizar a demanda, a necessidade auditiva de uma forma muito precisa. Então, para exatamente o grau da perda auditiva nas diferentes frequências, ele se vale de filtros de ruído capazes de minimizar a dificuldade auditiva em locais com mais ruído. São aparelhos hoje, na sua maioria, conectados, então eles se conectam a telefones, a televisão, e isso facilita muito a comunicação nesse mundo digital atual, né, para as pessoas trabalharem e se relacionarem. Doutor, mas o modelo e o tipo, isso, claro, só um otorrinolaringologista mesmo para primeiro ver a gravidade, né, o grau dessa surdez, se é leve, se é moderada, se é grave, e aí o tipo também do próprio equipamento, do próprio modelo que melhor ajusta a condição daquele paciente, né? Além disso, eu queria também saber se eles continuam sendo muito caros, doutor. Danilo, não são aparelhos baratos, não. Esse é um problema mundial. Custo dos aparelhos auditivos, né, continua alto no Brasil e no mundo. Felizmente, no Brasil, no Sistema Único de Saúde, no SUS, existem muitos centros auditivos espalhados pelo Brasil e que fornecem aparelhos auditivos para a população gratuitamente, mas nem sempre, dependendo da cidade, região, nem sempre é fácil dos pacientes chegarem a esse centro auditivo. Mas se a gente fala fora do SUS, sim, é verdade que são aparelhos caros, não são aparelhos baratos. Existe um movimento para tentar baratear isso. No ano passado, nos Estados Unidos, foi passada uma legislação disponibilizando aparelhos de baixo custo, assim, em farmácias. Mas isso é algo ainda fruto de muita discussão e que ainda não é uma realidade para nós.
Mas apesar do alto custo também, né, o que a gente precisa colocar na balança é a qualidade, né, de vida que esse paciente vai ter e vai ganhar, né, doutor? Porque muitas vezes ele fica até ali fora de um círculo, não é, social, de alguns eventos, não é? Fica isolado mesmo ou procura se isolar por conta disso, de não conseguir ouvir, de não conseguir entender, compreender. Então, de repente, o custo acaba compensando porque vai trazer uma outra vida para esse paciente, né? Sim, não tenha dúvida, Danilo. A relação custo-benefício ela é muito bem estabelecida. É que realmente, às vezes, é fora da realidade, né? Sim, sim. Tem aparelhos que podem chegar a 20 mil reais, 30 mil reais o par, então isso pode estar fora da realidade de uma parcela muito grande da população, e essa preocupação de custo ela tem que existir e a gente tem que ir em busca de disponibilizar. Como eu disse, existe o caminho do SUS, que funciona apesar das dificuldades, mas não tenha dúvida que o caminho é reabilitar a audição, cada um dentro da sua realidade, correr atrás disso e não ficar sem o diagnóstico e a correta reabilitação auditiva. Olha, queria agradecer demais aqui a participação do Dr. Luciano Moreira, que é otorrinolaringologista, especialista em surdez, cirurgias da audição, hoje participando do Bom e do Melhor, do Plantão Médico Bandeirantes. O tema é surdez, ajudou demais aqui o nosso ouvinte a entender melhor, a esclarecer todas as dúvidas. Convido o ouvinte a acompanhar o doutor nas redes sociais, doutor Luciano Otorrino, tudo junto, O dobrado, né? Então, doutor Luciano, emenda com Otorrino, O dobrado, doutor Luciano Otorrino, no Instagram, lá tem as lives, as dicas, vídeos, já tem aqui até a campanha do Dia Nacional para Prevenção de Combate à Surdez, um material que o doutor Luciano preparou aí para as redes sociais. Obrigado pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes, viu, doutor? Eu que agradeço, Danilo, é uma oportunidade que a gente nunca perde. A audição é algo muito importante que a gente só tende a lembrar dela quando perdeu a audição. Então, eu te parabenizo e agradeço essa oportunidade de falar de um assunto tão importante. Conversamos com o doutor Luciano Moreira, otorrinolaringologista. Obrigado pela participação, bom final de semana. E os